diversos tipos de aviões americanos. Com o conflito do Golfo, o movimento avolumou-se. Há notícias de diversos tipos de aviões, desde os reabastecedores aos caças-bombardeiros, passando pelos aviões de carga e transporte de pessoal, aterrarem diariamente na pista das Lajes. Hoje, soube-se, por exemplo, que 4 aviões do tipo F-117, os chamados aviões invisíveis, foram obrigados a descer nas Lajes por problemas diversos. Ontem e anteontem podiam ser vistos na pista 2 F-4 Phantom, os aviões caça-bombardeiros bastante utilizados na guerra do Vietnã. São aviões de interseção aérea e também de ataque ao solo. Estes são os EF-111 Raven. Detectam, identificam, localizam, gravam e, se for desejado, perturbam todo o tipo de emissão hostil, usando controle do computador sobre direção e tempo. Para o Porto, as Lajes eram uma minúscula freguesia do concelho de Vila Praia da Vitória. Depois, quando ao abrigo da NATO os norte-americanos ali instalaram a sua principal base estratégica do Atlântico Norte, o povoado tornou-se na localidade mais conhecida dos Açores. Hoje, a base das Lajes constitui para o governo português um importante trunfo da sua política externa. A utilização logística da base, tal como está prevista nos acordos com os Estados Unidos, foi desta vez alargada para a utilização tática, permitindo às forças aeronavais norte-americanas mais do que o simples reabastecimento. Nesta crise do Golfo, as imensas reservas de combustível ali armazenadas têm permitido reabastecer a aviação americana, quer os aviões-tanques, quer os aviões de combate abastecidos em voo. A base das Lajes integra uma plataforma estratégica global que envolve Portugal, Espanha e Marrocos. Por isso, o papel do nosso país não se reduz apenas à situação de fiel aliado dos Estados Unidos, mas constitui uma das componentes geoestratégicas da NATO. Esta circunstância valoriza a posição de Portugal, ainda que o seu contributo para o presente cenário bélico no Golfo seja mero. Sabe-se que Hitler teve em mente tal ocupação em 1941. Nesse ano, é o governo português quem se decide e faz chegar à terceira uma esquadrilha de aviação de caças número 2 de aviões Gladiator, que se instalou provisoriamente no campo da Achada, pioneiro da aviação nos Açores. Estava fundada então a BA-5. Em 1943, os ingleses negociam com Portugal a utilização das Lajes, evocando, imaginem, o velho Tratado da Aliança. O negociador português chamava-se na altura Humberto Delgado e era tenente. Os ingleses pretendiam combater, a partir das Lajes, as alcateias de submarinos que infestavam as águas entre os dois continentes. 3 meses depois, chegam os americanos. 2 ocupantes são demais, os americanos vão para Santa Maria, constroem lá o aeroporto, mas é o governo português que paga mais tarde a infraestrutura, tal como pagou a das Lajes. Terminada a guerra, partem os ingleses, a base volta ao poder de Portugal sob a designação de BA-4, mas os americanos ficam. Considerado o maior e melhor aeródromo da Europa, viu descer num só dia 600 aparelhos. É o seu recorde. Nos 2 anos de guerra, pousaram 21 mil aviões. Durante o bloqueio de Berlim, 3 mil aparelhos baixaram nas Lajes. De 1946 a 1953, mais de 25 mil aviões americanos, ou sob o controle dos Estados Unidos, desceram dos céus dos Açores sobre a pista das Lajes. De memória recente está o conflito dos Estados Unidos com a Líbia. Agora é o conflito do Golfo Pérsico que faz voltar a pista das Lajes ao palco de guerra. O primeiro acordo referente à utilização da base das Lajes por forças dos Estados Unidos foi assinado em 6 de setembro de 1951. Só em 1979 foi renovado. Washington pagaria então 170 milhões de dólares num quadriênio e 4 milhões ficariam nos Açores. À luz do último acordo assinado entre os Estados Unidos e Portugal, os Açores receberão 40 milhões de dólares. O novo acordo, que as autoridades portuguesas pretendem mais vantajoso, vai agora ser negociado. Autêntico porta-aviões no Atlântico Norte, a meio caminho entre a Europa e a América, a base das Lajes assume primordial importância no atual conflito do Golfo Pérsico. A partir da altura em que os Estados Unidos condenaram a invasão do Iraque por tropas do Kuwait, a base das Lajes assume primordial importância, exatamente como base utilizada pelos Estados Unidos para reabastecimento das aeronaves que transportam pessoal, mercadoria e também para os aviões de combate que vão a caminho da Arábia Saudita. A base das Lajes assume, assim, mais uma vez, um papel importante num conflito de nível mundial. Que em caso de congestionamento de tráfego aéreo na base das Lajes, os Estados Unidos estão autorizados pelo governo português a utilizar o aeroporto da ilha de Santa Maria. Naquela ilha já se encontra um destacamento militar do exército português com cerca de 40 homens para garantir a segurança do aeroporto. O aeroporto de Santa Maria é considerado o mais seguro dos Açores. Dispõe de amplas pistas, uma delas com cerca de 4 km, e tem uma placa muito grande com capacidade para estacionar centenas de aviões.
O aeroporto foi construído durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Abriu ao tráfego em 1941, após difíceis negociações entre o governo de Salazar e o governo norte-americano. O aeroporto foi depois abandonado pelos americanos, que se instalaram na Ilha Terceira, mas tem-se mantido sempre como alternativa à pista das Lajes. Para garantir a segurança do aeroporto de Santa Maria, o governo português colocou a semana passada uma força de 40 homens naquele aeroporto. A força permanece em estado de alerta. O seu principal objetivo é garantir a segurança do aeroporto e das aeronaves que eventualmente o venham utilizar a caminho do Golfo.